Muito bem, meus amigos do Rede Popular e do Independente, estamos aqui com o ex-presidente do PT, Rui Falcão, para falar aí do cenário eleitoral, do PT, do Lula, enfim. Rui, muito obrigado por nos receber. Pois não. Saiu agora uma pesquisa do Ibope e o Haddad, já num cenário de segundo turno, ultrapassa o Bolsonaro. Como é que você avalia isso? A estratégia do Lula de transferência do voto foi acertada? Bom, nós temos uma eleição atípica, né? O líder nas pesquisas, aquele que a população queria que votasse para fazer o país voltar a crescer, com distribuição de renda, inclusão social e oportunidades para todos, está preso injustamente, porque não cometeu nenhum crime, não há nenhuma prova contra ele, mas como ele não queria deixar essa enorme legião de brasileiros e brasileiras sem alternativa, indicou o nome do companheiro Haddad para ser o seu representante. E essa escolha se revelou acertada. O Haddad vem crescendo nas pesquisas, vem defendendo o nosso programa de governo, que é um programa para recuperar direitos perdidos e criar novos direitos, para revogar a reforma trabalhista, as terceirizações, para fazer o orçamento voltar a crescer, porque a emenda 95 congela o orçamento por 20 anos, tem percorrido o país todo, tem dialogado com o povo, foi o melhor ministro da Educação que o país já teve. Então, eu acho que foi uma tática acertada. Ainda há espaço para crescimento, porque nem toda a tendência de voto no Lula se transferiu na integridade para o Haddad, e eu creio que nós podemos sim ir ao segundo turno, quem sabe até na frente daquela pessoa cujo nome eu não gosto muito de falar. Muita gente dizia em 2016 que o PT estava morto, que o PT ia acabar. A que se deve essa recuperação tão rápida, na opinião do senhor? Várias vezes eles diziam que o PT ia morrer, que iam acabar com a nossa raça, mas na verdade é a vitalidade da nossa militância, a capacidade de recuperação, o sentimento de gratidão ao Lula, de reconhecimento e a própria atuação da nossa militância foi promovendo uma recuperação progressiva. Nós tivemos em 2014, 2015, uma queda para 9% de popularidade. Quando eu deixei a presidência do PT em junho de 2017, nós estávamos com 18% e fomos crescendo até chegar aos patamares de hoje, que beiram 30% nacionalmente e 20 e poucos por cento em São Paulo. Eu acho que isso se deve à força da nossa militância e também à população se dando conta de que o golpe foi um golpe contra ela e não um golpe a favor, como eles tentaram proclamar, que tirando a Dilma tudo ia melhorar. Isso explica também a situação do PSDB, que perdeu espaço aí para o Bolsonaro? Sim, eu acho que o fato do PSDB ter apoiado o golpe, ter participado do governo ilegítimo de Temer e estar governando o estado de São Paulo há tantos anos, sem que se resolvam os problemas fundamentais do Estado, de saúde, educação, a desindustrialização relativa do Estado, a ausência de projetos de desenvolvimento regionalizados, o abandono do interior, tudo isso fez com que o PSDB fosse perdendo espaço e a vinculação do Temer pode ter sido a pá de cal. O Bolsonaro aí já deu umas indicações que se ele perder a eleição, ele vai dizer que houve fraude, ele falou isso do hospital. O PT, se caso acontecer do Bolsonaro se eleger no segundo turno, se for um segundo turno Haddad e Bolsonaro, vai ter essa narrativa de terceiro turno, de que a eleição foi fraude porque o Lula não participou? Não, eu espero que a gente possa estar no segundo turno e vencer as eleições para implementar o nosso programa de redenção do país, de recuperação da economia, de voltar a gerar empregos. Não trabalho com a hipótese de que a população brasileira vá aceitar um presidente que despreza as mulheres, que discrimina os negros, que quer privatizar tudo, que quer cobrar um imposto de 20% sobre todo mundo, fazendo que quem está isento hoje, quem ganha R$1.000, pagar R$200 por mês, quem ganha 2.000, pagar 400, quando a nossa proposta é de isentar quem ganha até 5 salários mínimos de pagar o imposto de renda. Eu não acredito que a população vai embarcar nessa. O senhor acha que existe alguma possibilidade desse campo chamado democrático popular não apoiar o Haddad no segundo turno? Porque está havendo uma discussão entre eleitores do Ciro e do PT. O senhor acha que pode acontecer do Ciro não apoiar o Haddad ou a Marina? Não, eu respeito muito o ex-ministro, o ex-governador Ciro Gomes,
Primeiro, porque ele tem uma tradição democrática. Segundo, porque não apoiou o golpe. E terceiro, porque no caso de uma opção desse tipo, eu não tenho dúvida de que lado ele estará. E acho também que muita gente do MDB, muita gente do PSDB e de outros partidos virão para o campo democrático popular, rejeitando uma candidatura autoritária que lembra os tempos da ditadura, que tem declarações a favor da tortura. Então eu acho que os cidadãos e cidadãos de bem, aqueles que defendem a democracia, estarão com Haddad no segundo turno. Saindo um pouco da questão eleitoral, falando de um provável governo Haddad, o PT sofreu muito na relação com o Congresso, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, inclusive teve o golpe contra a Dilma, né, por conta da relação com o Congresso, geralmente majoritariamente fisiológico. Qual a perspectiva no futuro governo Haddad para isso não acontecer novamente? Bom, primeiro, eu acho que a população deveria refletir bastante na hora de escolher seus deputados, deputadas, senadores e senadoras, porque são eles que acabam apoiando, dando sustentação, fazendo oposição ao governo. Mas eu quero crer que na conjuntura que nós vivemos e diante de um Congresso que não necessariamente será um Congresso majoritariamente do campo democrático popular, nós vamos precisar de muito apoio popular, muita mobilização social, muito apoio nas redes e muita mobilização mesmo dos sindicatos, das associações, da população organizada, para que as reformas que pretendemos possam ser efetivadas. Muita gente nos nossos grupos criticam, progressistas mesmo, essas alianças que o PT fez com o MDB, com o Renan Calheiros de novo. Essas são inevitáveis por conta da questão da governabilidade, essas alianças? Eu acho que nos estados, onde a configuração partidária local vai em outra direção, eventualmente, e as alianças que estão ocorrendo nos estados se dão de pessoas que nos apoiam, ou seja, gente que foi conivente ou que foi complacente com o golpe e que agora aparentemente se retrata e vem para o nosso campo. Note bem que mesmo candidatos ao governo que nós apoiamos do MDB fazem a campanha pelo Haddad. Então é uma disputa que nós trazemos para o nosso campo, sem abrir mão do nosso programa, pessoas que alguns meses atrás estiveram do outro lado. É preciso que na montagem do novo governo a gente preserve esse programa e não faça concessões de princípio na montagem das alianças, de preferência com candidatos, com políticos, deputados, senadores do campo democrático popular. O Noam Chomsky, um intelectual norte-americano, veio ao Brasil para visitar o Lula, prestar solidariedade, mas ele fez umas críticas dizendo que o PT teria que criar uma comissão da verdade e rever alguns erros em relação à questão de corrupção e também algumas oportunidades que o partido perdeu para diversificar a economia, porque ele afirma que a economia brasileira é muito dependente das commodities, que deveria diversificar. Como é que o senhor recebe essa crítica construtiva? Não, primeiro, foi muito positivo que o Noam Chomsky tenha vindo ao Brasil expressar solidariedade, como centenas de intelectuais no mundo inteiro já o fizeram em relação ao Lula. E é natural que ele tenha suas observações a respeito do nosso país, do nosso governo, do nosso partido. Eu as recebo com humildade e no devido tempo vamos acatá-las ou não naquilo que a gente achar pertinente. O senhor fez alguma visita ao Lula ultimamente? Como é que ele está? Sim, eu visitei o Lula em julho. Ele estava, na época, um pouco irritado com a protelação do julgamento dos recursos da sua defesa, que acabaram ficando para o ano que vem, aparentemente, mas em 5, 10 minutos ele já estava animado e nos confortando e falando da realidade eleitoral e discutindo os próximos passos. Quem vai lá para animar o Lula, na verdade, volta mais animado do que ele, né? Naturalmente, quem está preso, inclusive preso injustamente, como preso político, não se sente como antes, podendo viajar ao país, abraçar seu povo, mas ele tem uma dignidade, uma fortaleza inigualáveis. Hoje a presidente atual do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu um indulto ao Lula no próximo presidente. O que o senhor acha dessa questão? Eu acho que a gente tem que respeitar a vontade do presidente. Se ele não quiser? Não, ele já disse que ele quer ser inocentado. Então, acho que não é o momento de discutir isso.
passando por cima da vontade do presidente, que já declarou várias vezes que quer a sua absolvição, porque é inocente. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. O senhor pode, as considerações finais, falar sobre o futuro do PT, do Brasil? Eu agradeço o espaço que o Independente nos dá aqui, esse espaço democrático. Tenho muita confiança no futuro do Brasil, porque confio no povo brasileiro. Tá certo, obrigado.